O que eu fiz? Fala pra mim. Mentira. Cara, pouco importa se eu mentir pro bandido. Eu menti pra Deus. Todo pecado é contra Deus, não é contra bandido. Tá entendendo? Onde a gente se mete quando a gente quer ser esperto? Reflete sobre ser esperto. Porque vai que esse cara puxa aí, deixa eu ver o outro celular aí. Aí vai dar ruim. Aí você morre, sabe por que você morre? Porque você tem 2 celulares. Deu o velho, ficou com o novo, ele achou o novo, e você morreu por causa de um celular. E ele vai levar ainda. E vai levar. Sabe, entende? Eu sei que a gente ri, porque não tem problema de rir, não se sinta constrangido. Tipo, cara, eu tô rindo num momento sério, deve ser. O André deve estar me achando super herege e tal. O que eu quero dizer é, cara, o que a gente tá pensando? A gente tá enganando o bandido? Deixa eu pensar na motivação. A gente tá enganando o bandido, não tá? Quando dá o celular, velho? Sim ou não? Fala a verdade. Sim. O que é engano? O que é engano? Anda com velho só então, pô. É verdade. Anda com velho e fica com novo em casa. Agora, pensar em enganar o bandido é bandidagem. Ah, André, tá pegando pesado. Cara, a Bíblia não é livro de autoajuda. A Bíblia não é pra quem quer um jeito pra vida. Vou dar um jeito na minha vida. A Bíblia não é pra dar jeito na vida. A Bíblia é sobre certo e errado. Bandido que rouba bandido vira bonzinho? E salvo que engana bandido? Fala aí, o que ia falar? Acho que em Mateus 5 que diz que a gente não deve resistir ao perverso. Então, Deus, logo em seguida... Eu não leio Bíblia, ela sabe mais. Tô brincando. Logo em seguida vem dizendo, se te pedir, acho que a capa da túnica também, ou contrário. Se te obrigar a dar uma milha, vai lá e anda 2 também. Então acho que isso é porque a gente é muito apegado às coisas daqui. Então a gente não reflete muito sobre isso. A gente quer ter as coisas pra gente. Mas se tudo que eu tenho pertence a Deus, então o que o bandido está me tirando não pertence propriamente a mim, mas pertence a Cristo. Então, aconteceu. E eu acho que o que a gente deve refletir também, eu fui assaltada há pouco tempo, o que me fez refletir foi, cara, tudo bem, eu estou aqui, eu sou salva. Mas e aquele cara que está caminhando aí em trevas? Não vou dizer que foi fácil chegar a essa conclusão, porque eu fiquei me imaginando muitas vezes que eu poderia ter feito de diferente, mas eu pensei assim, cara, talvez eu seja a única pessoa que tenha para orar por eles. E aí, ao invés de eu nutrir uma raiva e nutrir um ódio, eu posso transformar isso de alguma forma em oração. Existe um desafio muito grande aqui. Olha, o Espírito Santo está entre nós, não é para afagar o nosso ego. Não é para descortinar os pecados. A gente não orou aqui sobre isso no começo? Senhor, mostra os nossos pecados, para que nossos ossos deixem de apodrecer. Talvez você ache legal enganar o bandido. Legal. Toma esse. Chegou em casa, ainda bem que eu trago 2 celulares, porque eu entrego um e fico com o outro. Um dia vai dar ruim. Vai tocar o celular, vai vibrar. Alguém aqui já esteve diante de situações de esconder uma mentira e ela aparecer? Fala a verdade. Ah, muito. Já? Só eu? Você também? Que bom. Que bom. E eu vou te falar, quando ela aparece, ela fede mais do que se tivesse fedido no começo. Verdade. É um cheiro insuportável. Você fica com vergonha de si mesmo por tempos. Tem gente que não recupera a própria honra no sentido de não conseguir olhar mais para aquela pessoa por um tempo. Fica assim. Por quê? Mentira. Não é assim? É o princípio da mentira. Vamos lá. Deus esteja falando com a gente aqui, né? Tem um monte de gente já falando, eita desgraceira que eu vim hoje. Visto que a autoridade, verso 4, é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai, olha que coisa séria, a todos o que lhe é devido. A quem tributo é imposto. Né? Também, né? A tributação. A quem imposto. A quem respeito. A quem honra. Jesus, quando foi cobrado o imposto, ele mandou Pedro pescar. Desculpa, a pergunta é para
cheirinho ali de queimado. Não sei se onde O quê? que desliga ali. A bomba tá com cheiro de queimado. Desliga ela ali em cima, tem um interruptor. Pensem comigo. Reclamamos dos impostos, sim ou não? São altos ou não? E o que a Bíblia está dizendo sobre isso? A Bíblia não está dizendo que a gente não deve entrar na política ou então reclamar com as câmaras e assembleias. A Bíblia não está dizendo que a gente não deve questionar se eles são altos. A Bíblia está dizendo que a gente deve pagá-los, sendo o que eles forem. Jesus, quando questionado sobre o imposto de Roma, ele mandou Pedro pescar, Pedro pegou um dracma, tirou da boca do peixe e pagou. Aí você vai falar, mas Jesus é mole. Mas você acha que Jesus só pagou imposto uma vez na vida? Você acha que a boca do peixe foi o único imposto que Jesus pagou? Você acha mesmo? Claro que não, irmãos. O nosso desafio é que existe imposto em tudo, inclusive no seu Windows pirata, que não recebeu imposto. Inclusive na cópia não autorizada de uma roupa ou de um tênis ou de algo que você e eu compramos e achamos que estava tudo bem, porque afinal de 250 eu paguei 80. Eu me dei bem. E está aí a face do engano mais uma vez. Bem séria essa coisa toda. Deus não está disposto a negociar verdade e mentira, mas nós estamos. E aí quando a gente está discutindo aqui sobre isso, quando você olhar para casa agora, a minha expectativa é que nós, eu e você, olhemos para dentro da nossa casa e a gente possa fazer o que é certo. Se você não tem dinheiro para comprar um Windows, baixa o Linux, meu irmão. Baixa, como é que é aquele outro lá, o Araribá, como é o negócio lá, o Bitum, como é que é? Baidu. Ubuntu. Pronto, Ubuntu. Ou compra um Windows, sabe por quê? Marco, desculpa de crente e de ímpio. É a mesma coisa. É muito caro o original. Ah, então não compra. Ah, André, tá difícil, tá ficando complicado. E agora? E agora vai ter gente escondendo até Louis Vuitton, as bolsas aí estão sumindo nos cantinhos aí já, porque o que tem de bolsa falsificado, o que tem de tênis falsificado, o que tem de maquiagem falsificado, tudo. Eu não compro mais nada em trem, porque eu sei que é roubado. Aí você tá no trem, você sabe que é roubado, sabe que eles estão roubando carga o tempo todo. Estão roubando carga o tempo todo. Fizeram uma reportagem, não sei se foi o Extra Dia, em que uma carga foi roubada às 2 da tarde e estava sendo vendida às 6. E aí eu compro. Por quê? Porque é mais barato o house, mais barato o chocolate. Não compro, meu irmão. Não compro. Eu pego o trem com a Olivia, vindo de casa pra cá, aí eu falo. Aí ela olha os chocolates assim, pendurados, né, passando. Que nem cachorro olhando o franguinho na padaria, né? Aí eu cheguei no ouvido dela e falei, filha, muito provavelmente isso aqui é roubado. Não vai te fazer mal na barriga, mas é pecado comprar. Ela entendeu. Aí ela fica fazendo bocas pra mim. É meio engraçado. Aí passa um, engancha na frente dela, ela fica quietinha. Que ela de repente acha que o cara que roubou é o que tá vendendo. Aí passa o gancho. É engraçado, mas assim, o que nós fazemos com vocês estão rindo da minha filha? E aí, o que você vai fazer com isso agora? Vai continuar comprando assim mesmo? Dane-se, não vi que não fui eu, não vi? Não vi, né? Não é assim não, irmão. Não é assim não. Aqui é imposto. Aqui é tributo. Vai dizer assim, ó, a quem respeito. A quem honra. É muito interessante, né? Ele não está dizendo para você respeitar só a autoridade do bem. Está falando da autoridade, correto? Então está dizendo que você e eu devemos respeitar e honrar as autoridades mesmo quando elas não são dignas. Mesmo quando aquele presidente, prefeito, policial, guarda de trânsito, aquela pessoa não agiu dignamente. Não vou honrá-lo pelo que ele fez, vou honrá-lo por quem ele representa, Deus. E aí eu olho diferente. Meu olhar já é, peraí, não posso fazer isso. Deus colocou esse cara aqui. Se ele não está fazendo o papel dele, eu que não vou deixar de fazer o meu. Porque talvez, se eu tratar com a dignidade a qual ele recebe e deve receber, ele recupere a visão. E pelas boas obras, posso falar assim, puxa vida, eu fui tratado com tanta dignidade por esse cidadão, ele deve estar esperando que eu cumpra o meu papel.
Agora, se eu tratar ele como um bandido, como um transgressor, acho muito difícil recuperar alguém. Quanto mais nós tratamos as pessoas como se fossem transgressores, miseráveis, desgraçados, mais transgressores, miseráveis e desgraçados. Quando nós tratamos as pessoas como os filhos de Deus ou como criaturas de Deus que precisam de redenção em amor, a chance de recuperação. Nós precisamos decidir hoje aqui se respeitar a autoridade vai ser porque você aprendeu na Comenical ou porque Deus é representado nela. Amém? Amém? Tá todo mundo quieto, preocupado, aí, não sei o que o pessoal tá pensando. Fala, Marcos. Tem um caso aí emblemático de um professor que eu estou lendo o livro dele. Aí um amigo meu comentou e chamou esse professor de jumento, por causa de uma perspectiva ideológica dele. Mas eu estou lendo o livro dele, quero conhecer o pensamento dele. Eu acho que mesmo que ele tenha se equivocado em muitos pontos, esse tipo de tratamento é inadequado na questão. Falar que é um jumento, ou que eu vou me tornar um imbecil só por ler a obra dele, eu acho totalmente inadequado para uma questão clara. André, e pegando o próprio gancho do Marcos, isso acontece também no trabalho, né? É o que tem de funcionário conversando, falando mal do patrão em tempos de almoço. É inúmeros, e isso é cotidiano, né? A gente, são pecados pequenos que vão minando a nossa fé ao longo do tempo. Porque a pessoa que você vai evangelizar no trabalho já olha pra você e fala: cara, peraí, você tá falando mal do seu patrão, falando pra caramba mal dele. Exatamente. Que tipo de cristão você é? Exatamente. No trabalho, na escola, na faculdade. Eu sou professor, como a maioria sabe, e eu tô numa posição da sociedade onde a gente está vendo o que ela vai se tornar. Consigo olhar para minhas turmas e ver como a coisa está caótica. E vejo para que lado isso vai. Mas é engraçado. Se numa sala de 50 você tiver 4, 5 alunos que te respeitam, e eu não estou dizendo que meus alunos zoneiam as coisas, mas estou dizendo assim: professor, bom dia, dá licença, o senhor me permitiria fazer uma coisa simples? Não tem. Entendeu? Agora, esse mais cristão ciente de que a quem respeita o respeito, a quem honra a honra, a gente entra atrasado na escola, na faculdade, no segundo tempo e sai entrando, ao invés de: licença, professor, desculpa, e passa. Coisa simples, mas a quem respeita o respeito, a quem honra a honra. Entendeu? Tem que ter cuidado. Me lembro na faculdade, ainda era ímpio, não conhecia o Senhor, mas era muito interessante porque conheci professores que queriam prejudicar alunos. Nitidamente aquele professor não tinha misericórdia nenhuma. Eu falava: cara, eu trabalho, cara, eu tô aqui vendo 3 de você, me dá uma ajuda, professor. Você não tá fazendo? Por quem escolheu fazer a faculdade? Foi você? Sou eu que estou fazendo? Não é você que está fazendo? Segura a onda. E aí, o que você vai falar? Segura a onda. E ainda vai falar bem dele. Não, o professor está certo. O professor está fazendo o seu papel. Essa é a maior parte. Não é depois que eu recebo a afronta, eu me calo e me fecho. Narizinho, sabe? Respirando e... Não, eu respiro e louvo a pessoa, porque a Bíblia diz que eu devo louvar os meus acusadores naquilo que eles têm de bom. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Difícil negócio, né? Fala. Eu tenho uma dúvida. E se acontecer uma situação e você ficou chateado com a situação que o seu professor fez e você reclama da situação, isso também é errado? Depende de qual a situação, se é uma situação técnica, se é uma situação moral, caráter. Não de caráter, mas tipo assim, o professor faz uma pressão psicológica absurda, por que ele faz isso, que não sei o quê, coisas assim. Não tô falando que ele é, ruim, ou que ele é um babaca, não tô... Não. Vamos supor que você estivesse num diálogo com uma colega e falasse assim: poxa, o professor tá fazendo uma pressão psicológica que eu acho que é demais. Aí vem uma outra. É um babaca ele, é outra coisa. Uma coisa é você fazer uma análise, poxa, acho que a aula foi fraca hoje, os conteúdos não foram legais. É diferente. Agora, brincadeira, eu vim aqui pra ver essa porcaria. Então existem distinções e motivações também, porque eu não posso também falar algo suave com a motivação errada. Eu tenho que realmente respirar antes de falar e pensar em: Senhor, me ajuda. Para que a minha fala concorde com a minha motivação também. Porque nós seremos julgados segundo a nossa consciência em Deus. Significa que eu posso até estar falando de um jeito piedoso, mas negando a eficácia da piedade. Paulo fala que no fim dos tempos, fala isso em 2 Timóteo, que no fim dos tempos as pessoas terão aparência de piedade, mas negando a
eficácia. Eu tenho uma pose que todo mundo fala, não é um anjo, flutua. Mas por dentro as minhas motivações são terríveis. Portanto, a fala e a motivação no lugar certo. Entendeu? Isso a gente vai aprendendo, né? A pontuar o que é uma crítica técnica e o que é uma crítica pessoal, nociva e vergonhosa. Entendeu? E é sempre bom ir na direção do professor antes de ir na... Eu sou professor, tá? É sempre bom você ir na direção do professor antes de outros. Em geral, eu ajudo, abono e facilito a vida de alunos que vêm na minha direção pedir ou discordar de mim. Mas eu não afrouxo para quem faz isso nas entrelinhas. Então assim, se você, a pessoa... É que nem chega pra mim, professor, se a questão tá certa ou tá errada? Eu tô vendo que ele tá com uma prova de outro aluno aqui. Aí sabe o que eu falo assim, bom, antes de eu olhar, se eu tiver certo, eu vou recuperar o ponto dela pra você. Se eu tiver errado e você tiver certo. Agora, se tiver errado, vai perder o ponto a sua prova e essa aí que você tá na mão do seu colega. Aí todo mundo afrouxa, o colega já puxa na mão. Larga. Tipo assim, já recua. Moredinha sabe disso, eu falo assim, ó, não vem me reclamar a prova. Vem o seguinte, vê se eu te ajudei em algum lugar. Se o que eu te ajudei é condizente com o que você acha que eu te prejudiquei, nem vem. Porque eu vou corrigir a prova toda de novo. E olha que demora, hein? Caraca. Aí isso minimiza muito, porque o pessoal que reclama tolamente não vem. Claro, as pessoas realmente não querem justiça. Elas querem se dar bem. Vamos lá. Oi, por exemplo. Se você julga, chega para o professor, ele faz o critério de como ele dá a aula não te agrada e você vai contestar isso com ele, isso seria pecado? O critério, o que se chama de critério, para não ser bem correto na fala? Como ele dá a aula. O jeito dele. A pedagogia dele, o modo como ele expõe a aula dele, não é errado fazer essa crítica, desde que ela seja primeiramente dirigida ao professor e eu tenha gabarito para analisá-la. Você não pode comentar com outra pessoa. É injusto falar com outra pessoa porque isso gera rebelião. Primeiro eu falo com ele, e aí eu falar com ele, eu falo, professor, falo humilde de cristão. Professor, eu acho que eu não entendi o modo ainda como o senhor aplica a sua aula. Talvez seja culpa minha, mas... Sabe, o cristão ele não fala assim, eu acho que o senhor devia rever a sua pedagogia. Cristãos não podem ser assim. A gente não é feito para agir dessa forma, a gente é feito para agir com misericórdia. Então a gente é feito para chegar, professor, eu não tenho entendido bem as aulas. Existe alguma coisa assim, de repente, que o senhor possa ver em mim, que possa mudar, para que eu possa analisar melhor as suas aulas, ou sentar em algum lugar que o senhor acha que tem alguma coisa que me desabone? Cara, primeiro eu já chego atirando. Eu já chego dizendo... É que nem, sabe aqueles professores que só falam da vida pessoal? Você já está aí lembrando de vários deles, né? Eu odeio esse tipo de aula, porque essa aula não chega a lugar nenhum. E a primeira coisa que eu fico é vociferando lá dentro, assim, tipo, quando é que ela vai começar? Quando é que essa aula vai começar? Quando é que ela... Cara, mas como é que você vai chegar como cristão? Chega pra pessoa, pro professor, e Guim teve uma situação dessa, não foi, Guim? Guim falou assim, professor, vai ter aula hoje? Mas falou de simplicidade. Foi o que tava... É claro que eu poderia dizer assim, Igor, tá, pra tu chegar de outra forma, tipo assim... Não, mas como eu chegaria? Professora, foi sobre o que o tema de hoje? Você não raciocinar isso. É por isso que eu estudo bíblico, Igor, porque a gente tá raciocinando. Você está vendo quantos erros a gente comete com autoridades e às vezes a gente não se dá conta que está ferindo pessoas que poderiam ser salvas com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso respeito, com o modo correto como nos dirigimos a elas. Está entendendo o que eu quero dizer, gente? Mesmo eu não sendo, digamos assim, atuando em todas as áreas, na minha área eu percebo a arrogância, sabe? Até mesmo no modo como se posiciona. Professor, tem um aluno que chegou para mim assim, o senhor sabe, por acaso, quando é que a Nicarágua entrou para não sei o que, do grupo da economia? Eu não sei não, filho. Sou professor de história. Eu falei, sim, mas não sou o Google. O Google, ele te responderia. Agora, o professor de história, ele chega um momento que ele grava, tem um momento que ele não grava. Onde chegamos nesse papo? Cuidado com as perguntas. Muitos de nós queremos fazer perguntas para que as pessoas não saibam. E isso é desrespeito à autoridade. Você olhou para aquele cara e viu que ele não sabe, não o envergonhe publicamente.
Eu estava numa palestra. Eu assisti aquela palestra. E foi a pior palestra que eu assisti na minha vida. Foi há um mês atrás. Foi a palestra... Eu acho que se tivesse uma palestra pior do que aquela, eu vomitaria. A pessoa, ela estava tão ciente que a palestra estava ruim que ela chegou assim: uma senhora, vocês não estão gostando não, né? Ai, meu Deus, que pena dessa senhora. Mas você dá pra ser minha mãe. Ai, gente. Coitada. Aí o cara lá na frente: não! Aí ela ficou tão perdida, deu uma pena, que eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, não posso pecar, não posso pecar. Comecei a entrar no celular, tava bem cheio. Não faço isso, não sou de fazer isso, mas não aguentei. Abaixei a cabeça, mexi no celular, comecei a conversar com algumas pessoas e orar pela mulher. De repente, a coisa foi apertando, que você vê que as pessoas começam a conversar. Gente, ímpio faz isso na cara. A pessoa tá fora de Cristo, ela tá cagando se ela tá sendo desrespeitosa. Verdade seja dita, tem cristão também, um montão. Tá conversando enquanto o negócio tá rolando. A pessoa conversa no culto, meu irmão. Não tá cagando pra dentro, não tá cagando pros outros. Aí tá chegando, aí o pessoal conversando, de repente eu falei: meu Deus, ninguém tá dando atenção. A senhorinha tá falando sozinha. Ai, que dó. Ela: vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma música. Eu, meu Deus do céu. Aí foi trash. Vamos levantar, vamos esticar, vamos cantar Pais e Filhos. Que isso? É preciso. Aí tinha gente de deboche mesmo, assim, fazendo balé com as mãos assim. Vocês ficaram com pena, né? Sim, gente, foi 1h30 onde eu percebo que eu fui roubado na vida. Sabe, se eu pudesse dizer assim, teve um dia que me roubaram um tempo, eu diria, aquela palestra foi um assalto, uma violação, um estupro intelectual. Só que eu não podia agir, eu não podia destruí-la. Já bastava a vergonha que ela estava passando. Algumas vezes, irmãos, basta a vergonha que a pessoa está passando. Já é o suficiente. Não queira mais vergonha do que aquela. É que a gente é cruel, né? A gente quer vergonha. Tem a dupla honra, a gente quer dupla vergonha também para as pessoas, né? Vergonha sobre vergonha. Estamos aqui para falar sobre Deus e sobre autoridades. Se nós, como cristãos, não soubermos respeitar as autoridades como Deus espera que nós respeitemos, falharemos na tentativa de ser como Cristo, que respeitou as autoridades. Amém? Então a gente vai para um segundo momento agora Espero que Deus esteja falando com vocês. A gente vai para o segundo momento agora, que é no verso 8 de Romanos. Quem tiver sem Bíblia aí mostra para outra pessoa. Que vai dizer assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Primeiro ponto para pensar, irmãos. Aqui não está dizendo, o que não está dizendo ali, tinha até separado aqui um trecho muito interessante do comentário. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse versículo, interessante essa fala aqui do autor, né? Não é para que nós amemos a nós mesmos. Sabe por quê? Tem gente que lê esse versículo que esse versículo está dizendo assim: ame a teu próximo como a ti mesmo. Às vezes tem gente que usa esse versículo para se amar. Vou te dar uma resposta simples sobre isso. Irmão, como eu posso fazer isso se nem eu mesmo estou me amando? Eu não estou me valorizando. Eu já ouvi isso. Logo, se eu não me valorizo, quem me valoriza? Aí começa uma espiral de loucura. Porque esse texto não é sobre você se amar, é sobre você amar o próximo. Não inverta o sentido do texto. Não inverta. Quem está em Cristo ama a si mesmo por amor a Cristo. Sabe que ao amar a si mesmo, ao amar o corpo que Deus deu, a consciência que Deus deu, o coração, o intelecto, ao amar, ao cuidar disso tudo, está se amando para Cristo, para entregar esse sacrifício vivo. E, logicamente, o que o autor aqui, Paulo, está dizendo, parafraseando Deuteronômio capítulo 6, é que nós devemos ir na direção do próximo
com bênçãos e atitudes que nós gostaríamos que fossem feitas acerca de nós mesmos. O problema é que, em geral, a nossa régua de medida para isso é até onde a gente acha que consegue fazer. Ou até onde a gente acha que deve fazer mediante o amor do outro. Presta atenção, por que a Bíblia, presta atenção, isso aí é o mistério dessa frase. Ela desreferencia o outro. Porque se a Bíblia dissesse, ama teu próximo como ele te ama, você teria um referencial. E ele não seria um referencial que geraria amor. Porque muitas e muitas vezes, se amarmos o outro como o outro nos ama, não teremos nem amor para dar. Agora, ninguém que está pleno em consciência é contra si mesmo. Ninguém que está pleno em consciência, exemplos simples, cotidianos, que era a pior faculdade para si, que era a pior roupa para si, que é a pior comida para si, quer que o cônjuge o traia, o noivo o traia. Então, o referencial não é o próximo, é o que eu espero que Deus faça em minha vida e que eu vou fazer na vida do próximo. Por isso o referencial não é o próximo. Por isso não é amar o próximo como o próximo te ama, mas amar o próximo como você quer que as coisas funcionem bem para você. Ah, mas e quanto aquelas pessoas que são sadomasoquistas? Irmãos, estamos sempre que tratamos assim, tratamos de parâmetros normais de comportamento. A gente não é porque tem gente que gosta de usar exceção. Você conhece gente da exceção? Gente da exceção é muito chato. Porque você sabe que você está falando de uma coisa que todo mundo conhece. É azul, gente, é azul. Mas é azul com bolinha? Porque tem azul que é com bolinha. Cara, não, é azul. O problema da exceção é que ela não gera um padrão que eu possa me colocar. Estamos falando aqui de pessoas que cuidam de si, daquilo que se espera, daquilo que se estuda, trabalha, vive vida como do lar. Então, pessoa, o que eu espero é que eu devo fazer em você, o que eu espero... Por exemplo, eu tenho uma filha. Tem duas, né? Esqueci da outra. Amém. Eu não vou deixar você pensar em qual eu esqueci. O Homer sempre esquece da Lisa, né? Eu não posso esquecer da Elisa, que a minha é Elisa também. Pensa comigo. Eu tenho duas crianças. Eu daria para uma pessoa do orfanato roupa inferior? Eu vou no orfanato e eu dou uma roupa de R$15. Aí eu olho para a Olivia e eu dou uma roupa de 100. Não é assim que a gente faz? Sim ou não? Eu olho, vou lá. Eu quero comprar uma roupa para o seu aniversário. Aí eu vou fazer aquela porcaria de frase do inferno. Ai, fulano me deu ano passado, eu tenho que dar alguma coisa. Não posso chegar lá assim também, com nada. Frase do inferno essa. Por quê? Porque ela não é sobre amor. É sobre mérito e imagem. É uma frase feia, hipócrita, imunda. E ela muitas vezes é a nossa frase, né? Eu já fiz isso, você nunca fez, não? Quando eu levanto a mão, dá uma animada. Quer ver, ó? Alguém já fez isso? Gente, ano passado, mulheres falam, ai, me deu pelo menos eu vou comprar um brinquinho, uma bijuteria, um batonzinho. Olha só, pode chegar um pouquinho mais cedo que no caminho eu vou comprar um shampoo. Ah, é criança, uma cuequinha, uma calcinha, né? Cueca e meia era o espetáculo quando eu era pequeno, meu irmão. Vou te falar, eu estendi assim, tive uns 3 aniversários que eu lembro, cueca e meia. Eu poderia ter cueca e meia para 3 meses sem lavar. E sabonetezinho. Sabonete, precisa de uma. Eu gosto de... Cara, hoje assim, minha mãe me dá cueca e meia, que ela gosta de comprar isso. E eu acho um barato porque eu não preciso comprar. Mas o que a gente tem é muito legal, né? Mas eu valorizo muito cueca e meia hoje, tá?